E aí, pessoal, então vamos fazer agora mais um exemplo da lei de Faraday, o exemplo 30.2, tá? O que diz o exemplo 30.2? Ele diz o seguinte, que a força eletromotriz e a corrente induzidas por campos magnéticos uniforme variável, tá? A figura 30.6 mostra uma espira condutora formada por uma circunferência de raio R e três fios retilíneos. Então, aqui tem um raio R, ó, nesse pedacinho. Esse raio R vale 0,2 metros e três fios condutores. Esse pedaço e esse pedaço aqui, tá? A circunferência está numa região onde existe um campo magnético uniforme B, orientado para fora do papel. O módulo do campo é dado por B igual a 4t² mais 2t mais 3, com B em Tesla, e T em segundos. Uma fonte ideal com uma força eletromotriz 2 volts é ligada à espira e a resistência da espira é de 2 ohms. Determine o módulo sentido da força eletromotriz induzida na espira pelo campo magnético B no instante 10 segundos. Então, primeiramente, como é que a gente calcula a força eletromotriz induzida? Pela lei de Faraday. Então, vamos colocar a lei de Faraday aí. A lei de Faraday diz que dφ dt dá a força eletromotriz induzida. Tá? E o fluxo do campo magnético, como é que eu posso calcular? Eu posso calcular utilizando a equação fluxo, né, é igual a integral de B dA. Tá? Como B é uniforme, eu posso simplesmente escrever que fluxo, nesse caso, é B vezes a área, que é a situação mais simples, e a gente substitui aqui. Tá? O A sai da derivada, que é a área constante, e sobra o B, dB dt, porque o B varia com o tempo, conforme essa expressão. Agora, qual que é a área dessa espira que a gente tem aqui? Como é que eu posso calcular essa áreazinha aqui? Só a área que está dentro do campo magnético. Ó. Essa área não é metade de uma circunferência? Qual que é a área de uma circunferência? πr². Então, a área é πr² dividido por 2. Então, eu vou substituir aqui e vou substituir o B. Fazendo essa substituição, eu tenho que a força eletromotriz induzida é πr² sobre 2, d de dt desse campo magnético. Como é que eu derivo isso aqui? Desço 2 multiplicando, dá 8t. Aqui desço 1 multiplicando, dá 2. Dá t elevado a 0, sobra 2. Mais 3, derivada do 3 é 0. Então, dá 0 aqui. Então, a força eletromotriz induzida fica πr² sobre 2, 8t mais 2. Substitui o t 10 segundos. O raio já está em metros, então não precisa se preocupar, só substituir. Faz a continha, dá aquele pause aí. Faz a conta, bate aí na calculadora, vocês vão encontrar então a força eletromotriz de 5,152 volts. Lembre sempre de dar o pause e fazer o cálculo na calculadora para conferir isso aí. Agora, na letra B, ele fala qual é a corrente na espira no instante t igual a 10 segundos. Então, perceba o seguinte, pessoal, que esse campo magnético não é diretamente proporcional aqui ao tempo. Quer dizer, com o tempo, esses pontinhos que estão aqui têm a tendência em aumentar a intensidade do campo saindo do plano do monitor, tá? Regra da mão direita. Então, está saindo as linhas de campo. Se tem a tendência a aumentar, então tem que surgir uma corrente para dar sentido contrário, linhas de campo que tem sentido contrário a esse campo que está saindo. Então, vai surgir uma corrente induzida na espira que é no sentido anti-horário, tá? Então, a corrente induzida aqui ó, vai estar no sentido horário, porque se você colocar o dedão no sentido horário, tá? Você vai ver que as linhas de campo daí vão estar entrando contrário a essas linhas de campo que estão para fora do monitor. Faça com a mão direita no sentido, ó, coloca na parte de baixo da linha que é mais fácil, tá? Você vai ver que os dedos vão estar entrando contrário a essas linhas de força.
Por que eu estou dizendo isso? Porque essa força eletromotriz aqui, ela tem uma corrente no sentido anti-horário. E a corrente que vai ser induzida vai estar no sentido horário. Então, uma é contrária à outra, então a gente tem que reduzir as forças eletromotrizes na hora de calcular a corrente. Porque a força eletromotriz induzida tende a produzir uma corrente no sentido horário, a força eletromotriz da fonte tende a produzir uma corrente no sentido anti-horário. Como o E induzido é maior do que o E da fonte, porque deu 5,100 e alguma coisa, a força eletromotriz total tem o mesmo sentido horário e produz uma corrente no mesmo sentido, que é dado por qual lei que eu posso usar para calcular a corrente? Tá? Eu sempre posso lembrar lá do V que ri, né? Lei de Ohm, ou força eletromotriz é R vezes I, que é a mesma coisa, né? O papel do V aqui é a força eletromotriz. Então, se eu isolar a corrente, fica epsilon sobre R. Então, eu posso isolar. A corrente vai ser o epsilon total dividido por R. Mas quem que é o epsilon total? É o E induzido menos o E da fonte, porque estão em sentidos contrários. Se tivesse o mesmo sentido, ia somar. Nesse caso, então, fica 5,152 menos 2 dividido por 2. Então, a corrente que surge no fio vai ser de 1,58 no sentido horário. Tá? Maravilha? Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai resolver mais um exemplo a respeito desse conteúdo.